Fala galera, tudo bem com vocês? Você está no canal A Casa da Advogada e no vídeo de hoje nós vamos reagir ao caso PC Siqueira e Maria Watanabe. Vamos discutir se eles tinham realmente aí uma união estável ou não, na minha visão como advogada e também opinião pessoal. E também a gente vai ver aqui como era mais ou menos a relação dele com a família e um pouco dos últimos momentos de vida do PC Siqueira. E a gente continua após a vinheta. Mas assim, é o que a minha mãe fala. Minha mãe, sabe o que minha mãe fala pra mim? Ela fala, Maria, se fosse eu, no contexto em que ele tava vivendo, eu já não teria aguentado. A mãe... A minha mãe. Não, eu digo, a mãe dele na condição que tinha. O pai com problema de alcoolismo. E ainda com esse tipo de... Ninguém ali queria, assim... Ninguém ali queria... Sei lá, vislumbrar um futuro, prospectar um futuro. Entendeu? Então eu lembro que quando eu falei essa coisa do filho, porque assim, eu já não usava método anticoncepcional há muito tempo e eu confiava nele no sentido de amor. Sim, se fosse pra ter, tava bem se tivesse. Até porque quando minha mãe perdeu meu pai, eu tinha 4 anos. Então eu não tenho essa crença muito da família construída, não. Eu queria fazer um filho com o cara que eu amo, ponto. Se ele vai morrer amanhã, cara que você admira. Tipo, dar uma linhagem, essa coisa bem antiga, assim. Sei. Mas era meio que isso, porque eu sabia onde eu tava me metendo, eu não sou boba, e eu penso no pior e no melhor cenário. Eu pensava, cara, se ele morrer amanhã, beleza. Eu tô aqui, tô com o nosso filho, vamos seguir nossa vida. E eu lembro que ele falou isso com o pai dele uma vez. Ele falou, então, pai, eu e a Maria, a gente tá, tipo, ensaiando, quem sabe a gente vai ter um filho. Eu acho que ele falou isso até pro pai dele dar um, sabe? Claro. Tipo, aí o pai dele começou a chorar no telefone. De alegria. Olha aí. O pai dele ficou mega emocionado, vida, tipo assim, e ele nunca imaginou que o filho dele, que o PC fosse falar isso. Nossa. Então, e na verdade nem eu nunca imaginei, sabe? Eu acho que eu plantei muito essa coisa da vida nele, né? Agora, foi o que você perguntou, assim, o que fez de fato desencadear até esse ponto, né? Aí é que ela começa a falar dos problemas que ele tinha e tal, e pra não ter problema com o YouTube, não vou tocar essa parte. Mas, gente, eu me chamo Caroline, pra quem não me conhece, já se inscreva no canal, deixe o seu like, clica no sininho também, porque com o sininho você vai ser notificado e não vai perder os meus vídeos, tá bom? Gente, esse caso eu acho muito interessante porque o PC Siqueira já é um youtuber da minha época, né? Eu fiz um caso do Cellbit, que teve o cancelamento dele, né? Aí eu fiz um vídeo sobre o cancelamento dele, se você quiser ver, tá até aqui nos cards. O Cellbit já não era da minha época, mas o PC já é da minha época. Eu não era nem criança, eu era, tipo, adolescente já, de uns 14, 15 anos, quando ele estourou, assim. Ele fazia uns vídeos com dinossauro, tá ligado? Era um negócio, assim, muito infantil, sabe? Mas aquilo meio que cativou as pessoas. Eu lembro que era ele e o Felipe Neto. Aí eu gostava de assistir o PC, esses primeiros vídeos mais, assim, simples dele, né? Mas não continuei assistindo. Eu lembro que eu assisti só naquela época. Aí quando eu fui ver, ele já tinha se tornado influencer da esquerda, já tinha se tornado um ícone ateu do mundo pop brasileiro. E também ele tinha aquele programa lá na MTV que ele falava pra pichar as igrejas. O Nando Moura até lembrou desse programa, eu lembro desse programa. Aliás, esse programa que fez todo mundo saber que ele era ateu. Só que, assim, a minha visão do PC era ser aquela pessoa muito, assim, cabeça dura, sabe? Aquela pessoa que pega todos os pastores evangélicos, todos os evangélicos, coloca num vasinho assim e fala, ó, tudo burro, tudo ignorante, tudo que é dinheiro dos idiotas que vão na igreja. Pra mim, o PC era essa pessoa que fazia essa generalização. Eu não conhecia ele, tá? Então eu posso estar errada. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho da minha opinião também. E aí, juridicamente, a gente tem o quê? Essa moça, ela vai entrar, ela já está com o advogado pra fazer a união estável dela. E a gente pode dar uma lembrada aqui nas namoradas do PC Siqueira. Ele era um cara conhecido por namorar meninas bonitas. E ele tinha um histórico dessas meninas, assim, abandonarem ele e tal. Então já mostrava que ele era um cara meio assim, não conseguia ter relacionamentos estáveis. Ele também demonstrava que ele tinha problemas psiquiátricos, ele tinha aquele problema que a pessoa é muito triste, não sei o quê. A Maria, ela revela tudo isso, ainda revela nesse podcast do Raul Ferreira Podcast. Depois vocês dão uma olhada lá. Termina de assistir esse vídeo aqui, depois vocês vão lá assistir, se vocês não assistiram ainda. Mas ela fala que os amigos todos se afastaram depois daquele escândalo que envolveu ele, do qual a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que realmente foi um negócio que realmente acabou com a carreira dele. Eu nunca fui
fã. Eu lembro que eu assistia ele na época que ele estourou com os dinossaurinhos, que era uma coisa assim meio infantil, meio inocente. Aí ele tinha um jeitinho assim, ai, coitadinho de mim. Ele tem muito essa coisa do coitadinho de mim. Ai. E era a época do emo. Ele estourou na época do emo. E o emo tem muito isso de, ai, coitadinho de mim. Então acho que ele era meio que um ícone dos emos, assim, na época, sabe? Era a época que tava as bandas emo estouradas, NX0, Fresno, Glória. Então, se você é dessa época, comenta aqui nos comentários que a gente é da mesma época. E, gente, eu tava, assim, acho que na 8ª série, no primeiro ano, quando ele estourou, mais ou menos. E... cara, me marcou, com certeza, né? Então eu fiquei interessada em ver esse podcast, eu vi ele do começo ao fim aqui fazendo as coisas, trabalhando, vi esse podcast e falei, vou comentar sobre essa garota, porque ela tá falando assim, gente, eu tive uma união estável com ele e eu estou procurando resolver isso. Ele ficou muito famoso, né, como eu falei pra vocês. Tem gente aqui que pode ser que não conheça, mas eu fiquei sabendo um tempo atrás que o PC, ele tinha um apartamento, que ele ganhou muito dinheiro, né, gente? Ele tinha patrocínio de marcas e tudo. Ele foi muito famoso mesmo. Então, ele tinha um apartamento num bairro nobre de São Paulo, se eu não me engano, era o Higienópolis. E é caro imóvel por lá. Então eu acredito que a Maria, ela quer a parte dela nesse imóvel. Porque assim, como é que funciona uma união estável? Se ela conseguisse provar que a união estável dela durou até a morte dele, ela como esposa, né, na união estável, ela seria equiparada ao regime da comunhão parcial de bens. E no regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge que sobreviver, ele herda o imóvel do cônjuge falecido, mesmo que ele tenha adquirido antes do relacionamento, que é o caso aqui do PC. Ele adquiriu antes do relacionamento com ela. Então ela herdaria como herdeira necessária, não como meeira. Então olha aí que interessante. Se ela conseguir provar que ela estava com ele até o final, ela teria sim uma parte como herdeira necessária no imóvel, além de ter o direito de habitação. Então mãe do PC, pai do PC, irmão do PC, não ia conseguir tirar ela da casa e ela teria uma moradia pra vida inteira se ela quisesse. Não sei se ela precisa disso, acho que não. Aliás, eu vi aqui o brinquinho dela de pirulito. Achei assim, bem tendência da época do emo também. Então quem era da época do emo, deixa um comentário aqui, me fala o que você acha dessa época. Que a gente passava tanta vergonha, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no artigo 1723. Esse artigo, gente, é o artigo da união estável. Então eu quero fazer um comentário da Maria de acordo com esse artigo. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Esse corte que a gente viu, ela fala, ela queria ter um filho com ele. E eles falavam desse desejo para o pai. Então, se esse pai vira uma testemunha dentro da audiência de união estável, falando que os dois realmente queriam ter um filho juntos, então aí ele vai estar ajudando a provar que eles tinham o quê? Objetivo de constituição de família. Então, é muito possível, sim, que ela consiga provar a união estável. Só que aqui a gente entra em outro detalhe interessante. A união estável, a gente acabou de falar, ela é configurada na convivência pública, contínua e duradoura. Pública era. Todo mundo sabia que ele namorava uma menina chamada Maria, que não queria aparecer muito. Só que o que acontece? Era contínua? Não. Ela mesma já falou que antes dele morrer, eles tinham terminado. Aí ela foi visitar ele no dia que ele faleceu. E nesse dia, pode ser que eles tiveram aí uma conversa em termos de voltar, de continuar o relacionamento. E aí, eu imagino que ela talvez tenha dito não, por estar cansada, né, das atitudes dele. E ele cometeu aquilo. Só que isso já mostra, já um sinal de que o relacionamento não tinha essa continuidade. Ele não era duradouro. Ele até foi duradouro por um certo período, mas ele não foi contínuo, porque houve uma ruptura bem no final. Aqui a gente tá trazendo hipóteses, tá? Porque eu não sei o patrimônio do PC, mas acredito que ele teria, por exemplo, algum dinheiro acumulado, reserva de emergência, que talvez ela queira o direito dela, né? E se realmente ela foi esposa, ela tem o direito, tem que pegar mesmo o dinheiro. E aí, a questão do duradoura, a gente consegue ver aqui que provavelmente ela não vai herdar o imóvel. Só que na questão do período, isso já prova que valores em conta possíveis, poupanças que ele tenha, investimentos em dinheiro. Isso sim, ela vai ter a parte dela em 50% como meeira a partir do momento que ela conseguir provar o período da união estável dela.
Tá, gente? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Quero agradecer vocês que assistiram até aqui. Existe um artigo de blog que eu vou deixar lá nos comentários. Eu quero que vocês leiam esse artigo que tá com informações maravilhosas sobre união estável. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixou o like ainda, deixa o like. Clica no sininho ao se inscrever nesse canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Uma advocacia na palma da sua mão. Caroline Toledo Advocacia, protegendo seus direitos com tecnologia e comodidade. Inventários, partilhas, pensão alimentícia e separações. Agende sua consulta agora mesmo em www.carolinetoledoadvocacia.com.br e clique no botão do WhatsApp. Estamos prontos para te ajudar.